Crescer em comunhão, inspiração catecumenal. Uma proposta muito legal, que eu gostei muito desse livro, e é que ele trabalha com a Lexio Divina, e ele já propõe isso para o catequista, né? A gente ler ali no comecinho o livro do catequista, né? Primeiro a gente tem que começar trabalhando a catequese com o livro do catequista. E mesmo catequistas experientes... A carreira aí grande, né? é muito, muito bom, muito gostoso. Quando a gente consegue se entregar à oração e aprender mais. Porque a oração nos traz muito aprendizado. Então ele apresenta o método da leitura orante logo ali no comecinho, e isso a gente começa fazendo conosco, tá? É para nós primeiro, e depois nós podemos ir fazendo ela com os catequizandos também, porque ela por si só, a palavra de Deus por si só, ela não sai e volta para mim sem ter produzido o que ela precisa, né? Só que para ela produzir o que ela precisa de tempo, né? Não é só ser ouvida. Então, é ser ouvida, meditada, e nós sempre conseguimos aprender mais com essa leitura. E quando que a gente começa a preparar esse encontro? A gente começa assim que termina com o encontro anterior. Como? Vendo a espiritualidade que nós queremos para o próximo encontro. E essa espiritualidade nós podemos levar alguns dias fazendo ela, apenas e somente com a Lexio Divina, com a meditação da palavra do próximo encontro. Então, o livro... ele traz ali o objetivo do encontro. Meu, tá cheio de sticker aqui, gente, porque eu vou anotando um monte de coisa em cima de cada encontro, tá? No livro do catequista. Então, ele tem o objetivo do encontro. Então, esse objetivo do encontro, ele tem que fazer sentido para nós. Então, nós temos que olhar esse objetivo do encontro, e aí ele vai propor uma leitura orante. Ele propõe uma leitura orante, e essa leitura orante, nós devemos fazer essa leitura orante não só uma vez. Isso é uma recomendação que eu faço. Essa leitura orante, a meditação dessa palavra, eu não gasto muito tempo. Eu posso apenas ouvir ela, ler ela uma vez e depois lembrar dela, e pensar nela, e ficar rezando com ela. Às vezes eu fico agitada e eu já quero olhar também o encontro. Tá, tudo bem, pode olhar qual é a fundamentação para o catequista que o livro traz, pode olhar lá como iniciar o encontro, como crescer com a palavra, os materiais, pode ir pensando nisso sim. Mas aquiete o seu coração também e faça a leitura orante. Reze na intenção daquele encontro. Medite a palavra. Que daí depois você vai rever esse encontro, você vai ler de novo a fundamentação do catequista, você vai ler de novo os materiais, você vai olhar de novo a orientação que ele te dá para iniciar o encontro, para crescer com a palavra, para crescer na oração, que são os passos lá dos discípulos de Emaús: ver, iluminar, agir, celebrar e rever. E você vai ver que aquilo vai se encaixando de uma forma mais tranquila e mais inspirada por Deus. Porque o Espírito Santo teve tempo de agir em você. Teve tempo de fazer crescer aí dentro de ti aquilo que ele precisa para levar para aquela turma. E às vezes nós temos 2 turmas de catequese, do mesmo nível, do mesmo encontro. E o Espírito suscita coisas diferentes para cada turma. Isso é um Espírito que torna novo tudo em nós, que faz nova todas as coisas. Mas é estando aberto ao Espírito Santo que eu consigo preparar este encontro da maneira como o Espírito me conduzir. E ele fala com todos nós. Podemos pedir dicas de uma dinâmica para um outro catequista? Podemos. Podemos partilhar com os outros a impressão que tiveram sobre aquele encontro, como poderiam fazer? Claro, isso também é obra do Espírito. Mas nós temos que rezar. A oração é nossa. A oração é de cada um. Porque mesmo uma dinâmica que você vai empregar, ela tem que fazer sentido para você. Porque se você não entendeu ela, se você não consegue fazer ela ser parte de você, a mensagem que você vai passar com ela não vai fazer sentido para os catequizandos. Lembram que Jesus ensinava com autoridade? A autoridade é quando faz sentido para você. Às vezes uma dinâmica que é muito boa para um grupo, para um catequista, o outro não consegue empregar. Porque não faz. E não é que está errado. É que as pessoas são diferentes. E aí nós temos que fazer aquilo que nós conseguimos incorporar. Ah, mas então eu sou do tipo que não consigo fazer dinâmica, então eu nunca vou fazer dinâmica, porque dinâmica não...
Aí você tá menosprezando o Espírito Santo que habita em você, né? Me desculpa, mas aí você vai lá e conversa com o sacerdote, tá? Não vou falar mais nada. Porque nós temos que buscar, sim, e deixar o Espírito Santo agir em nós. Mas precisamos rezar. E aí, rezados, fundamentados, entendidos como devemos iniciar o encontro, como podemos fazer a palavra, como podemos fazer a oração, como podemos fazer o compromisso, nós vamos adequando este encontro para o nosso grupo e vamos olhar no livrinho como ele propõe, no livrinho do Catequizando, porque aqui também ele tem uma parte mais esmiuçada de tudo aquilo que ele apresentou. Né? Uma parte de Catequizando. Algumas turmas não usam o livro do Catequizando, tá tudo bem. Alguns catequistas, mesmo os catequizandos tendo livrinho, não utilizam, a criança não consulta o livrinho, não tem, é o jeito de dar catequese. O importante é eu seguir, assim, eu conseguir transmitir aquilo que é o objetivo do encontro e que o Espírito Santo me levou a fazer. Às vezes eu não preciso escrever, às vezes eu não preciso ler, às vezes eu posso só conversar com eles, contar o fato bíblico, e fazer eles verbalizarem o que deveria ser escrito, fazer uma dinâmica pelo fazer, e eu consigo transmitir a mensagem. Diversificar também é muito bom, traz memórias diferentes, ativa lados diferentes do nosso cérebro e é muito bom. Mas nós precisamos estar preparados. E começamos com o texto divino, que nos inspira a cada encontro. Paz de Jesus.